Olá, pessoal. Eu sou o João Leiva, da J Leiva Cultura e Esporte, uma empresa de consultoria especializada na produção de estudos, mapeamentos e pesquisas sobre a área cultural. E eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre sustentabilidade na cultura, sobre como as empresas, as instituições, os projetos e os profissionais da área podem conseguir recursos para viabilizar o seu trabalho, né? A gente sabe que esse é um desafio permanente da área cultural para pequenas, médias e mesmo grandes instituições, e que no Brasil os últimos anos não têm sido fáceis, né? Com uma sequência aí de crise econômica, crise política, e agora até uma pandemia mundial que fechou os espaços culturais no Brasil e em várias outras partes do mundo. Mas eu acredito que com bom planejamento e com trabalho contínuo, é possível a gente encontrar formas de atrair recursos para a produção cultural e conseguir construir aí essa tão almejada sustentabilidade, né? Eu vou dividir a minha fala em dois pontos principais. Apresentar as diferentes fontes de recurso que existem hoje disponíveis para os produtores tentarem acessar e dar algumas dicas gerais de como desenvolver um bom trabalho de captação de recursos. A primeira dica, na verdade, eu já dei, e ela chama-se planejamento. Captação de recurso tem de ser incluída no seu planejamento. É comum os artistas e produtores pensarem em todos os detalhes da criação artística, o que é fundamental, né? É a raiz do nosso trabalho, está na parte artística, mas depois se esquecerem de fazer um bom trabalho, um bom planejamento para o trabalho de captação de recursos, né? Acabar fazendo a captação meio que na base do improviso, ou porque não é a sua vocação, porque não se sentem preparados, porque acham que não vai dar trabalho, que é difícil, né? E planejar é fundamental, não dá para ficar sem planejamento. E o que significa isso? De uma maneira bem simples e direta. Em primeiro lugar, você estabelecer metas, né? De quantos e de quais recursos você vai precisar. E pensar aqui não só nos recursos financeiros, mas também nos recursos não financeiros. Mais para frente a gente vai ver por quê. Depois, definir um plano de ação, né? Deixar claro ali o que você precisa fazer para atingir essas metas, para conseguir os recursos necessários para colocar o seu projeto de pé. E, por fim, ter um responsável por essas ações. Quem vai ser o encarregado por captar os recursos necessários? Pode ser que tenha de ser você, caso você não tenha uma estrutura maior e não tenha alguém na sua equipe que fique responsável por esse trabalho. Pode ser alguém da sua equipe, se você tiver uma estrutura maior, ou você ainda pode contar com profissionais terceirizados, né? Contratar um captador de recursos para isso. No caso das grandes instituições, é comum haver uma mistura dessas duas alternativas, né? As grandes instituições terem alguém próprio da equipe que faz o trabalho de captação e ainda conta com um captador externo para complementar aí o trabalho. Independentemente da sua situação, o fundamental é que exista alguém responsável por colocar o plano de ação em movimento, por tirar do papel as ações que vão ajudar você a atrair os recursos necessários para o seu projeto, nem que tenha de ser você. Isso vai dar trabalho? Vai, é claro, mas também vai ajudar a viabilizar o seu sonho, vai ajudar a colocar o seu projeto de pé, que é o que interessa, né? Mas vamos passar agora para as fontes de recurso, que depois eu volto com mais dicas específicas de como montar esse plano de captação, né? Bom, fontes de recurso. A gente pode dividir elas em dois blocos principais, as públicas e as privadas, né? No caso das públicas, existem recursos no plano federal, estadual e municipal. E no caso das privadas, os recursos vêm das empresas, das pessoas físicas ou de instituições. E aí, quando eu falo de instituições, estou pensando no SESC, no SESI e mesmo em institutos e fundações das próprias empresas. Vamos começar por dar uma detalhada aí nas fontes públicas, né? As mais comuns são os editais, as leis de incentivo e os recursos diretos de prefeituras, estados ou do governo federal. Hoje, no Brasil, quando a gente olha o conjunto dos recursos disponíveis para a cultura, a maior fatia vem dos municípios, do orçamento das prefeituras. Por isso, esse é o primeiro lugar que você deve olhar na busca de recursos, né? Principalmente se a tua base está numa pequena ou média cidade, onde é mais difícil chegar em recursos estaduais ou federais.
Agora, isso não significa que você deva ignorar essas fontes. Depois do município, tem que olhar as alternativas existentes no seu estado, principalmente porque está começando a haver uma tendência maior de os estados, na hora de organizarem os seus editais ou distribuírem os seus recursos, procurarem atender um número maior de cidades, procurarem descentralizar os recursos e tirar um pouco o investimento só da capital, que é o que acontecia com mais frequência, ainda acontece hoje, né? Então, não deixe de fazer essa varredura aí no seu estado. E, por fim, vem as fontes federais. Costuma ser mais fácil captar pela Lei Rouanet nas capitais e nas grandes cidades e, às vezes, para os grandes projetos. Mas não deixe de olhar se na sua cidade tem alguma empresa forte, que tem um movimento maior, um lucro maior e, portanto, vai ter recursos de Lei Rouanet, porque isso pode ser uma alternativa interessante, né? Tem muitas empresas que gostam de investir onde elas atuam e buscam, muitas vezes, produtores locais. Agora, se você está baseado na capital, a lógica é a mesma, o que muda é que você vai ter um maior número de fontes de recurso disponíveis, né? Quando eu digo a lógica é a mesma, começa por procurar as alternativas municipais, depois as estaduais e depois as federais, né? Como eu falei, como as cidades são maiores, tem uma diversidade de produção maior, as alternativas também tendem a se multiplicar, né? Além de checar os editais existentes, as leis de incentivo e os fundos específicos que podem existir para uma área ou outra, como o Fundo Setorial do Audiovisual, por exemplo, é importante vocês darem uma olhada também nos espaços públicos que contratam atrações culturais diretamente, como os teatros, museus e os centros culturais, pois eles podem ser uma outra alternativa aí para você fugir dos editais e das leis de incentivo, né? Uma última dica da parte pública, né? É comum hoje a gente ver secretarias como as de educação, cidadania ou de turismo também desenvolvendo algum tipo de programa que pode incluir ações culturais. Então, também vale você dar uma olhada, seja na sua cidade, seja no seu estado, se existe alguma alternativa nessas secretarias, né? Ou seja, fora da Secretaria de Cultura, que é naturalmente a nossa fonte principal aí de recursos, né? Bom, saindo das fontes públicas, vamos passar para as privadas, né? Aqui você vai ter que se relacionar com empresas, instituições ou pessoas físicas, né? Nas empresas, você pode conseguir patrocínio direto ou por meio das leis de incentivo, né? Algumas ainda tomam as suas decisões por meio de editais, né? Para escolher os projetos que elas vão patrocinar, e às vezes misturam editais com decisão direta, né? As instituições privadas, ou seja, os institutos e fundações dessas empresas, seguem essa mesma lógica, ou apoio direto ou por meio de editais. SESCs e SESIs costumam também fazer a mesma coisa. A diferença entre você trabalhar com a empresa ou com a instituição da empresa é que, enquanto as empresas costumam ter uma lógica mais voltada para o marketing, buscando projetos com visibilidade, que atendam um público grande, onde a marca delas possa aparecer mais, as instituições dessas mesmas empresas acabam privilegiando projetos com uma pegada mais social, ambiental, né? Trabalham com outros valores na hora de definir os seus projetos. Isso não é uma regra geral, que vale para todas as instituições e todas as empresas, mas é uma tendência muito forte que a gente encontra aí no mercado, né? A área cultural também pode conseguir recursos de empresas, instituições privadas, por meio de permutas, de parcerias, né? E aí vem aquela coisa que eu comentei lá atrás, da importância de você ter clareza de quais recursos não financeiros você pode precisar, né? Porque é comum a gente ver aí na comunicação, principalmente de peças de teatro, uma série de logomarcas de hotéis, restaurantes e lavanderias, né? Que em geral são operações de permuta, né? Essas empresas disponibilizam serviços para o produtor cultural e o produtor, em troca, divulga a marca da empresa no material de comunicação que ele está produzindo. Por isso, dá uma boa olhada no teu orçamento, nas alternativas que você tem ali para conseguir permuta, porque, em geral, elas são mais fáceis de serem viabilizadas do que os apoios diretos, né?
Outra fonte fundamental de recursos para a cultura, pessoa física, respeitável público, né? Na ponta final, é ele que vai comprar os produtos e serviços culturais que a gente produz, né? É o público que vai comprar ingresso para exposição, show, filme, peça de teatro e tantas outras atividades. Mas, além da compra direta de produtos e serviços, eles também podem fazer doações, seja de forma direta, seja por meio da Lei Rouanet, né, para ajudar a produção cultural. Infelizmente, o Brasil ainda não tem uma grande tradição de doação, mas a gente percebe que ela vem crescendo. Então, é uma fonte que eu recomendo vocês estarem atentos e tentarem usar da melhor maneira possível. E, por fim, né, do mix dessas fontes, das doações, da venda de produtos, surgiu a alternativa aí no último ano, turbinada pelo surgimento das redes sociais e da internet, do financiamento coletivo, o crowdfunding. É uma fonte de recurso que entrou na moda nos últimos anos e que pode ser bem eficiente, principalmente para projetos de pequeno e médio porte, né? No financiamento coletivo, os produtores montam uma página na internet, apresentam o seu projeto e pedem recursos para o público em geral, né, para as pessoas físicas, mesmo para empresas, né? Em geral, quando você faz esse tipo de ação, você costuma estabelecer ali algumas cotas, né, que dependendo do quanto a pessoa vai ajudar no seu projeto, ela pode receber mais ou menos retornos. Né? Assim, uma banda iniciante que quer gravar um CD ou fazer um show, pode oferecer o CD autografado ou o ingresso para o show para quem colaborar com a viabilização do projeto. Né? Agora, um ponto aí importante de atenção. Para funcionar, o financiamento coletivo ele depende de uma boa divulgação nas redes sociais. Sem isso, ele não decola. Então, checa bem se você está preparado para fazer uma boa ação nas redes sociais aí para depois não se frustrar com a ferramenta, né, com o financiamento coletivo. Eu cobri aqui um pouco as principais fontes disponíveis. Na apostila, que vocês vão poder acessar, existem algumas outras alternativas, mas eu acho que as principais que os produtores mais acessam normalmente, principalmente pequeno e médio porte, são essas que eu falei, né? Então, passamos agora para as dicas gerais. Como conseguir acessar os recursos disponíveis nessas fontes ali, né? Em primeiro lugar, pode parecer óbvio, mas tenha claro qual é o seu projeto. A gente já recebeu na J. Leiva muitas apresentações de projetos que são, às vezes, meio confusas, não deixam claro o que vai acontecer, quando, onde, principalmente naqueles projetos que envolvem mais de uma linguagem artística, que são muito comuns hoje, né? Você tem a peça de teatro, você tem alguma coisa na internet, você tem algum outro tipo de desdobramento em alguma outra plataforma, deixa tudo isso bem claro para que a empresa tenha segurança aonde que ela está investindo, tenha clareza sobre onde ela vai colocar o dinheiro dela. Identifique bem os recursos financeiros ou não que você vai precisar. Já falei isso, mas é importante repetir, porque na hora das permutas, você precisa ter isso claro para saber para que lado correr. E isso vai ser importante na próxima etapa do seu trabalho, que é o quê? Mapear as possíveis fontes de captação. Você tem que definir bem aquelas que você vai priorizar, sempre de acordo com o perfil do seu projeto e sempre de acordo com aquilo que você vai precisar, né? E é comum que você tenha de recorrer a mais de uma fonte de recursos para conseguir viabilizar o seu projeto, né? Alguns pontos de atenção na hora de você fazer essas definições. No caso dos editais, dá uma olhada em quem já ganhou as edições anteriores para ver se o seu projeto parece se encaixar no perfil do grupo dos vencedores ali, né, dos premiados, né? E leia com calma todas as regras do edital, principalmente onde eles mencionam quem pode, quem não pode participar e quais são aqueles critérios que eles vão utilizar na hora de escolher os projetos premiados, para sempre fazer uma apresentação alinhada com as necessidades do edital.
No caso das leis de incentivo, como você vai ter que falar com a empresa, é importante que você procure dar uma olhada em quais empresas já patrocinaram projetos semelhantes ao seu, né? Se uma empresa não patrocina nenhum projeto de teatro, não adianta você tentar chegar com uma peça de teatro lá, né? Então, procura fazer essa checagem para encontrar aquelas empresas onde o seu potencial parece ser maior. E nos dois casos, procura se informar bem sobre os prazos, sobre o momento de tomada de decisão. Nos editais isso é mais óbvio, costuma estar escrito lá, né? Agora, no caso das empresas, você precisa dar uma olhada no site, dar uma olhada na Lei Rouanet para ver as datas em que eles costumaram fazer os aportes, porque isso pode te ajudar a chegar na hora certa. Isso, às vezes, pode fazer diferença entre você conseguir um patrocínio ou não. Muitas vezes você chega com um projeto que a empresa tem interesse, mas ela acabou de tomar já as suas decisões. Então, tenta mapear isso da melhor maneira que você conseguir, porque nem sempre todas as informações estão disponíveis, né? Depois, preparem uma boa apresentação do seu projeto. Isso é fundamental. Você precisa deixar claro nessa apresentação o que você vai fazer, quando, onde e como. Pensa que um possível parceiro ou patrocinador ele precisa sentir confiança no seu projeto. Para isso, ele precisa entender o que vai acontecer. E esse material que você vai deixar na mão dele é uma referência importante. Lembra ainda que a pessoa que vai receber o seu projeto pode não ser um especialista na área cultural, pode não ser um especialista no seu setor específico também. E aí a apresentação vai certamente ser muito importante, vai te ajudar. Além do mais, muitas vezes você não vai conseguir marcar uma reunião para apresentar pessoalmente o seu projeto. Você vai ter que mandar ele online, uma versão digital, né? E aí a apresentação vai ter que vender sozinha o seu projeto, sem a sua presença, sem o seu discurso, né? Se você estiver nessa situação de precisar enviar a proposta sem ter oportunidade da reunião, procure deixar claro qual que é a sua proposta. Ok, seu projeto é esse, ele custa tanto, mas quanto você está pedindo para aquela empresa? Ajuda você ter um plano de cotas, ou seja, apresentar diferentes alternativas de patrocínio com diferentes contrapartidas, né? Isso pode ajudar muito a empresa na hora de tomar a decisão. Deixe a sua documentação sempre organizada e atualizada, sua pessoal e da sua empresa, né? Isso vale principalmente no caso dos editais públicos, né? Mas é cada vez mais comum as empresas pedirem mais documentos dos produtores na hora de assinar os contratos, e a gente já viu o produtor perder a oportunidade por estar com alguma certidão ali desatualizada. Depois, conseguiu marcar reunião? Prepara bem a reunião com o seu potencial parceiro. Procure estar bem informado sobre a empresa com a qual você vai se reunir. Veja no site dela o que ela costuma patrocinar, dá uma olhada em missão, visão, valores, leia a sua política cultural. Qualquer informação que você possa ter a mais sobre a dinâmica da empresa pode ser útil na hora da sua conversa, na reunião, na hora de você tentar fazer a venda do seu projeto, né? Esteja com o seu discurso bem preparado, a sua paixão, o seu desejo de realizar o projeto certamente conta, né? A empresa percebe quando tem um produtor ali que está compromissado com aquilo que ele está fazendo, com aquilo que ele está vendendo, mas, né, é bom você ter sempre um plano B, e é legal você estar preparado para conseguir apresentar o teu projeto em 5 minutos, se necessário. Treina um pouco isso antes, porque é comum, às vezes, a gente encontrar empresas que recebem a gente só no final do horário marcado para a reunião, pessoas que estão na correria ali com várias outras atribuições e acabam te dando pouco tempo para apresentar o projeto. Então, dá uma treinada para fazer aquela apresentaçãozinha ali micro, se necessário. Depois, seguindo, fica esperto com toda a sua comunicação. Você pode ter certeza que qualquer empresa ou potencial patrocinador, se interessar pelo seu projeto, vai dar uma olhada no seu site, nas suas redes sociais, para ver o jeitão da sua atuação. Principalmente se elas não te conhecerem, se tiver sido o primeiro contato, né? Então, você tem que aproveitar ao máximo essas ferramentas,
deixar o site sempre bem atualizado, né? Ter uma presença nas redes sociais, que consigam transmitir, né, site e redes sociais, né, confiança para um potencial parceiro e a qualidade do trabalho que você é capaz de desenvolver. Qualidade e confiança são duas coisas chaves aí para você fazer transparecer na sua presença nas redes sociais, né? Estamos chegando no final. Uma última dica, ou penúltima dica aqui: seja resiliente, não desista. A captação de recursos é um trabalho contínuo, né? Ela se dá no tempo, ela não vai cair do céu do nada, né? Então, uma pessoa que te dá um não hoje, ela pode te dar um sim amanhã, né? O não que você vai receber, procura perguntar o porquê, quais as principais razões que levaram a empresa a não apoiar o teu projeto. Por quê? Porque isso pode te dar uma dica do que você pode fazer, o que você poderia melhorar para ter mais chances no segundo ano, numa segunda tentativa, né? Lembra que essa mesma pessoa que está te dando um não, ela pode te dar uma dica de outra empresa que possa a vir a se interessar pelo projeto, e ela pode mudar um dia de empresa e estar em um outro lugar em que aquele seu projeto parece fazer mais sentido. Então, você passar uma boa impressão e estar sempre com uma atitude positiva é fundamental. A gente costuma recomendar na J-Leva um ciclo de pelo menos 2 anos antes de você procurar, antes de você pensar em desistir do seu projeto. Por quê? Justamente por conta disso que eu falei. O primeiro ano é um ano de aprendizado, de você entender se você escolheu as fontes corretas, se você buscou um número suficiente de empresas, se o teu material de venda estava legal, se você chegou na hora certa, né? E certamente esse primeiro ano, essa primeira experiência vai te dar uma série de referências para você ajustar o seu rumo aí, né? E aí, com o tempo, isso vai virar uma coisa natural, mais natural, porque depois de vários anos de experiência, você já vai saber mais ou menos como, quando chegar nas empresas ou nos editais, né? Uma última dica: a captação de recursos ela não acaba quando você consegue os recursos, né? Você tem que atender da melhor maneira possível os seus parceiros, as empresas que investiram no seu projeto, porque eles vão ser a principal fonte possível de captação para um desdobramento do seu projeto, para um segundo projeto, para qualquer outra ação que você venha a desenvolver, Então, se aproxime dos seus parceiros, tente entender como é que eles trabalham, quais são as expectativas dele, procure dar o melhor atendimento possível, porque ali vai estar o ponto de partida para o seu próximo ciclo de captação. Tá legal? Pessoal, essas eram as dicas que eu queria passar aqui hoje para vocês. Como eu falei, tem mais material na apostila. Vocês vão ter também dicas mais específicas para a área de teatro e de música. E vocês olhando o material geral que vai estar à disposição de vocês, vocês vão encontrar vários outros elementos, várias outras dicas, várias outras informações que podem colaborar com a captação. Deem uma olhada particularmente no material sobre planejamento e sobre a parte de legislação, a parte jurídica, porque são coisas que certamente têm ali elementos para contribuir para a montagem do plano de captação de vocês. Tá legal? Muito obrigado, sucesso para todos vocês.